O que são abordagens psicológicas? Eu sou estudante de psicologia, logo eu escrevo muita coisa sobre psicologia. A maior parte dos vídeos que estão aqui são trabalhos da faculdade que eu transformo nesses ensaios mal feitos. Recentemente eu tenho estado relutante em colocar nos títulos dos vídeos analisando tal personagem ou analisando tal filme. Porque, primeiro, eu não sou psicóloga ainda, e segundo, analisando como, com que abordagem. É por isso que nos títulos dos vídeos eu fico colocando psicologia institucional, psicologia humanista, psicologia social. Bom, pelo menos eu estava colocando até eu me tocar que as pessoas no geral absolutamente não se importam com qual psicologia eu estou usando para analisar tal coisa. Porque, para começar, na maior parte das vezes as pessoas nem sabem que existe mais de uma psicologia. Como tudo que foi tocado pelo ser humano, a psicologia é uma ciência que se dividiu em muitas partes. Assim como a filosofia tem correntes, a literatura tem escolas e a arte tem movimentos, a psicologia tem abordagens. As abordagens da psicologia são diferentes formas de compreender o ser humano, seu funcionamento psíquico e seus comportamentos. Cada abordagem vai partir de um pressuposto próprio, se focando naquilo que consideram mais central no sujeito. Por exemplo, a psicologia sócio-histórica, que vai olhar para o ser humano dentro da sociedade, olhando para as relações sociais, os contextos culturais e as influências que o meio e o contexto histórico exercem sobre o indivíduo. Enquanto outras abordagens podem enfatizar o comportamento observável, os processos cognitivos ou o inconsciente. Um exemplo que eu consigo pensar para a gente visualizar isso melhor é o desenvolvimento humano. Jean Piaget seguia a abordagem do construtivismo, que entra dentro da psicologia educacional. Piaget olhou o desenvolvimento da criança pelo desenvolvimento cognitivo. Ele olhou para como a criança constrói o conhecimento, para os processos cognitivos e o desenvolvimento motor inicial. Na psicanálise, Erik Erikson separou os estágios do desenvolvimento com base nos aspectos psicossociais do indivíduo. No esquema de Erik, você não vai visualizar as fases motoras, por exemplo, como vemos em Piaget. O foco é no desenvolvimento com ênfase nas tensões e crises de cada fase da vida. Para a psicologia sociohistórica, Vygotsky vai olhar o desenvolvimento através de aspectos socioculturais, com ênfase na forma como a cultura atravessa o desenvolvimento do sujeito. Nesses três exemplos, nenhuma abordagem necessariamente cancela a outra, você pode muito bem entender as três como complementares, sendo que seriam apenas diferentes óticas de se olhar para as fases do desenvolvimento humano. Seria muito simples se fosse assim, mas conforme vamos nos aprofundando nas abordagens, passamos a encontrar formas cada vez mais distantes de entender determinados aspectos da psique humana, o que resulta em formas de aplicação prática ligeiramente diferentes umas das outras, o que vai afetar nas formas de condução da psicoterapia. Por exemplo, um conceito simples para a gente entender: a ansiedade. Existem muitos tipos de ansiedade e muitas formas de como ela pode aparecer. Mas, em resumo, no contexto clínico diagnóstico, a ansiedade é uma resposta de antecipação a alguma ameaça futura, sendo frequentemente associada à tensão muscular e vigilância em preparação para o perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva. Na terapia cognitivo-comportamental, a ansiedade é entendida principalmente a partir dos pensamentos disfuncionais e comportamentos que foram aprendidos e que causam a ansiedade. O foco da terapia vai ser identificar esses pensamentos e comportamentos que causam ansiedade e então reestruturá-los para outros mais funcionais, conforme trabalha exposições graduais a situações ansiogênicas para que, gradualmente, aquilo que causava ansiedade no indivíduo seja extinto. Idealmente, claro. Na psicanálise, a ansiedade é vista como um sinal de conflitos inconscientes. O trabalho do psicanalista não vai ser necessariamente reduzir os sintomas diretamente, mas compreender de onde essa ansiedade vem. Desejos reprimidos, conflitos infantis, mecanismos de defesa. O processo terapêutico vai funcionar de maneira que a pessoa possa compreender as raízes da própria ansiedade e aprender a lidar com ela de forma que não a afete mais. Na psicologia humanista existencial, a ansiedade pode ser compreendida como angústia existencial, ligada a escolhas de vida, liberdade, sentido da vida e autenticidade. O terapeuta vai priorizar a relação terapêutica, a escuta empática e o fortalecimento da autonomia do sujeito.
As 3 formas funcionam? As 3 formas funcionam, algumas melhores do que outras. Algumas pessoas vão se dar melhor com um tipo de terapia do que outro. Autismo, por exemplo. Uma criança com TEA provavelmente vai prosperar mais com a terapia cognitivo-comportamental, que tem uma base teórica de estudos muito maior nessa área e com intervenções baseadas em evidência, enquanto uma pessoa cujo sofrimento vem do contexto social em que está inserida conseguiria se dar melhor com uma abordagem voltada para as causas sociais, a humanista ou mesmo a analítica. As abordagens da psicologia são como muitos tipos de forno. Todos vão cozinhar o seu bolo, só que alguns vão cozinhar mais rápido do que outros, dependendo do tipo de massa e dos ingredientes que você usa. Mas no final vai funcionar. Eu espero que isso não tenha saído muito confuso. Para finalizar, eu gostaria de mencionar o elefante na sala, que é psicanálise é pseudociência. Sabe, é muito difícil ver tanta gente que nem sabe definir o que é ciência direito falando sobre isso. A psicologia, no geral, teve dificuldades em se validar como ciências justamente porque a ideia do método científico é uma coisa muito rígida. Ela precisa ser assim para ser o mais próximo possível da verdade, para que o mesmo método possa ser repetido em qualquer época ou lugar do mundo e os mesmos resultados possam ser obtidos. É assim que você valida um método científico. Só que a psicologia é uma ciência que lida com um sujeito chamado ser humano, e humanos são mutáveis, altamente volúveis, determinados por uma miríade de crenças, culturas e comportamentos que não são unânimes e são difíceis de catalogar. A psicanálise possui uma base sólida de autores e material teórico acadêmico publicado, e sua funcionalidade é validada como uma abordagem útil dentro da prática clínica. Ah, mas ela não é exata, vocês podem me dizer. Mas, pois é, o ser humano também não é exato. É por isso que a psicologia está dentro das ciências humanas. O behaviorismo é maravilhoso, definitivamente cartesiano, mas que triste seria se a psicologia estivesse presa apenas a esse tipo de abordagem. Somos seres flexíveis, imprevisíveis e impossíveis de catalogar completamente em um viés positivista. Para o horror daqueles que buscam exatidão, é difícil falar de precisão absoluta quando o nosso objeto de estudo é subjetivo. Bom, foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado e entendido um pouco mais sobre as psicologias que existem. Isso porque eu não mencionei todas, então menção honrosa às abordagens da psicologia humanista, as psicodinâmicas e as psicologias sociais, a psicologia institucional, organizacional, jurídica, esportiva, do trânsito e hospitalar, e qualquer uma que eu possa ter esquecido. Importante mencionar também que nada é universal, tem muita briga entre as abordagens, e mesmo psicólogos podem ser ligeiramente cabeça duras, reducionistas e extremistas com relação a essas ditas psicologias. Sempre tem briga de abordagem, é incrível. Afinal, somos humanos. Acho que a única coisa com a qual podemos concordar é que somos todos sujeitos biopsicossociais. E só um último adendo, as imagens maravilhosas do vídeo são da HQ Terapia, com roteiro de Rob Gordon e Marina Curcis e desenhos de Mário Cal. Que eu me lembre, né, até o último momento onde eu conferi, você pode lê-la gratuitamente no site da Petisco. Então, assim, a arte é linda e é uma HQ nacional. Então, se você gosta de blues, um bom roteiro e apoiar artistas brasileiros, eu super aconselho dar uma chance para a terapia. Enfim, comentários sempre abertos, caso alguém queira corrigir alguma besteira que eu possa ter falado. Obrigada por me ouvirem, um grande beijo e até um próximo vídeo.